Se o principal cliente da IRB teve um desempenho fantástico nesse último trimestre, será que chegou a hora da IRB também voltar aos trilhos e apresentar grande crescimento das suas ações? Pensando que desde esse último período que foi contado fraudes contábeis, a ação já chegou a despencar quase 95%, embora no mês de agosto ela já tenha subido mais de 16%. Será que agora finalmente é hora para as ações da companhia? É nisso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, antes da gente completar todo o assunto, eu vou te pedir em troca um like nesse material, uma inscrição aqui no canal, porque assim você ajuda o meu canal a crescer e ganhar mais relevância aqui dentro do YouTube. Então, eu conto muito com a sua ajuda. O principal cliente hoje que a IRB possui é a BB Seguridade, através da sua atuação da BB Seg. No caso, a BB Seguridade teve um desempenho fantástico nesse último trimestre. Na verdade, isso já estava basicamente anunciado há um período atrás, que inclusive foi o que mostrado nesse vídeo. Acontece que a empresa BB Seguridade teve avanços importantes em todas as áreas que a gente analisa. Por exemplo, sua carteira de prêmios voltada à classe rural, que é grande parte dos resultados da empresa, teve um crescimento de 42% em relação a esse trimestre comparado ao trimestre do ano anterior. Um baita de um crescimento. Outras carteiras de crédito também tiveram avanço, como por exemplo a carteira empresarial e de outros seguros. Então, se a carteira de seguros da empresa já teve um grande avanço, a gente já pode esperar que ela vai receber mais dinheiro através disso. Outro ponto que chama atenção se refere às receitas financeiras, porque a BB Seguridade, como a gente já pode também imaginar, é uma companhia que tem muitas aplicações financeiras. Ela pega o dinheiro que o cliente acabou de pagar, o cliente acabou de pagar algum seguro, ela pega aquele dinheiro e aplica em algum lugar. Esse lugar vai render juros como em qualquer outra aplicação financeira. Então agora, com uma taxa Selic mais alta, as receitas financeiras da empresa, que tem muita relevância no seu lucro líquido, é uma empresa que tem muitas aplicações financeiras em relação ao montante da operação, também vai ser muito beneficiada. Então as receitas financeiras cresceram mais do que o dobro em relação ao mesmo período do ano anterior. Então a companhia ela é muito beneficiada quando a taxa Selic está nas alturas. E para melhorar, não só a empresa cresceu bastante no volume de vendas, nas suas receitas financeiras, como também ela teve uma queda muito grande das suas despesas. Então aí realmente foi um cenário bem interessante para a companhia. Ela viu o seu índice de sinistros cair muito forte, teve uma queda de quase 50%, então sinistros que representavam quase 50% das suas contas, hoje representa próximo a 25%, então foi uma queda substancial. E melhor, não só os sinistros, que são aquelas despesas que você tem que incorrer quando você tem um acidente, por exemplo, você bateu com o seu carro, então a seguradora tem que bancar aquele conserto. Isso é um sinistro. Então, se os sinistros caíram pela metade, isso mostra que as pessoas estão usufruindo menos daquilo que elas pagaram. Obviamente, sobra mais dinheiro para a BB Seguridade. Mas, na verdade, não foi só o índice de sinistralidade que caiu. O índice de comissionamento, as comissões que elas pagam às corretoras, também caiu. Então, juntou sinistro menor, comissionamento menor, uma receita financeira maior, um volume de vendas maior, cenário realmente bem interessante para a companhia. Daí ela conseguiu ver o seu lucro líquido mais do que dobrando também nesse período. Ela atingiu hoje mais de 700 milhões de lucro, que é realmente um resultado muito mais forte do que antes. E agora vendo que ela está em um momento mais seguro, com mais previsibilidade, com a taxa Selic agora nas alturas, ela também vai conseguir agora remunerar em alto tom todos os seus acionistas. Então, nesse mês, ela vai distribuir mais de 2,1 bilhões de reais em forma de dividendos, o que vai dar algo proporcional a R$1 por ação que vai ser paga ainda em agosto. Então, de fato, a gente viu que o principal cliente hoje da IRB, que corresponde a 10% da sua carteira de clientes, teve um resultado muito bom, o que a princípio a gente deveria esperar um resultado forte para a IRB. Até porque se uma seguradora começa a ter resultados melhores, a gente poderia pensar logo de cara que as demais seguradoras, que são clientes da IRB, também poderiam ter um resultado bom, favorecendo a atuação da IRB. Lembrando que a IRB, então, é uma resseguradora. Ela é uma seguradora das seguradoras. Então, quanto mais seguradoras estão bem em um cenário de alta da taxa Selic, mais ela também poderia mandar bem. Porém, é justamente aqui que o mercado enxerga muito risco na IRB, porque apesar do seu maior cliente, e aí sim, um cliente de altíssima qualidade, a parte restante da sua carteira de clientes não é nada boa. Inclusive, o objetivo da IRB é justamente secar, enxugar esses contratos que ela tem com clientes que não geram lucro. Só que, infelizmente, alguns contratos têm de 3 ou até mesmo 4 anos de duração. Então, infelizmente, isso ainda vai demorar para os próximos trimestres. Mas a empresa quer enxugar ao máximo, sabendo que muitos dos contratos que ela fez no passado geram prejuízo para a empresa. Então, apesar de um grande cliente ter subido, as demais partes da carteira não tiveram o mesmo desempenho.
E é até curioso, porque apesar de ter uma diversificação nessa carteira de clientes, mas por serem contratos muito ruins, ela ainda foi afetada de diversas fontes. Por exemplo, ela tem hoje uma carteira de clientes muito grande na Europa. Só que essa operação na Europa é muito deficitária, então ela está tentando enxugar isso ao máximo. No Brasil, a empresa também teve um aumento de despesas com sinistros muito grande, principalmente no seguro rural, que foi justamente o ponto positivo da BB Seguridade. Então, nesses outros clientes, a empresa viu tanto o prêmio, né, o volume de prêmios emitidos, que são as suas vendas de seguros, reduzir substancialmente, quase 30%, como também as despesas aumentaram ainda mais. Então, olha só, hoje a gente está falando que a carteira de seguros da IRB tem uma sinistralidade, o índice de sinistralidade, que supera 100%. Então, eu estou falando o seguinte, só com o tanto que ela tem que pagar de conserto, né, de manutenção da sua carteira de seguros, é maior do que ela própria recebeu. Isso só com as despesas que ela tem que restituir às seguradoras. Só que ainda assim existe comissionamento, tem as comissões que tem que pagar aos seus corretores. Então, olha só, falando que só na base da sua carteira de clientes, ela já tem prejuízo. Então imagina quando ela tem outros gastos que são ainda obrigatórios na sua operação. Então, de fato, a empresa viu ainda suas despesas aumentarem bastante, enquanto que os prêmios vendidos foram menores. Só que não bastasse essa operação ainda muito ruim, a gente vê outros dois problemas que impactam bastante na cota, no preço das suas ações. O primeiro deles se refere à quantidade de ações vendidas, ou seja, existem hoje mais ou aproximadamente 20% das suas ações que são operadas vendidas no mercado. O que sinaliza? Que há uma grande pressão de fundos de investimento, inclusive da Esquadra, que foi a empresa que denunciou as fraudes contábeis da IRB, que tem uma grande pressão para que as ações ficam baratas. Porque quanto mais barata as ações ficarem, mais essas empresas, esses fundos de investimento que estão operando vendido, vão ganhar dinheiro. Então já há uma pressão natural dessas empresas de ter a cota, a ação da IRB muito barata. Hoje tem mais de 250 milhões de ações nesse regime de venda, regime de operação vendida. E além do mais, outros 26% estão nas mãos tanto de Itaú como também de Bradesco. Então a gente está falando que quase metade do capital social da empresa está travado, seja por fundos de investimento, seja pelos bancos. Sobra então para os acionistas minoritários, né, os acionistas pessoas físicas, uma quantidade um tanto quanto pequena. E não só, diante de tantos problemas operacionais que ela tem, enxugando sua carteira de clientes, a companhia tem que ter uma injeção de recursos para voltar a capturar novos clientes futuros. Então, para essa ingestão de recursos, a companhia avalia a possibilidade de fazer um follow-on. Só que o follow-on, na verdade, vai ser altamente prejudicial, porque hoje a gente tem que o P sobre VP da IRB está na casa de 0,7, 0,88 vezes, ou seja, está abaixo do valor patrimonial. Então, quando você faz uma emissão de ações, você está simplesmente queimando o capital de quem já era acionista da empresa. Então, a gente tem uma pressão tanto de grandes fundos de investimento que operam vendido, como também uma possibilidade de diluir o capital do acionista fazendo emissões de ações a um preço muito irrisório. De fato, aqui não é um cenário nada favorável para os acionistas. Então, no curto prazo, a tendência é que as ações da empresa continuem bem pressionadas. Então resta agora para a empresa saber o que ela vai fazer por longo prazo, sabendo que ainda há um longo caminho pela frente. Então se você é um acionista da IRB, tome cuidado, porque no curto prazo, realmente o cenário não é lá tão à vontade, não é lá tão confortável assim. Espero que você tenha entendido o contexto da IRB. Inclusive, deixa aqui embaixo qual é a empresa que você gostaria que fizesse análise no próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler e quem sabe fazer um vídeo dessa empresa que você está pedindo. Espero que você tenha gostado. Eu espero você lá no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu!